Bayajit Singh Raghunath é músico, professor de yoga, professor de Nada Yoga, musicoterapeuta em Nada Terapia e professor de música indiana. Nessa entrevista, ele vai explicar um pouco melhor como funciona o sistema de música clássica indiana, o que é música pessoal, o que é música impessoal e outras coisas também. Bom, meu nome no meio musical e no meio também de musicoterapia, que a gente chama indiana, é Bayajit Singh Raghunath. É um nome grande, mas cada um desses trechos do nome tem uma importância. Minha trajetória, na verdade, como tudo o meu envolvimento começou através de um instrumento de percussão que chama tabla. Uhum. Esse seria o instrumento de percussão mais utilizado na Índia nos tempos atuais e também uns 700 anos atrás ou mais. É difícil realmente ir atrás onde esse instrumento ele começou. Uhum. A iniciação musical, de musicoterapia foi nesse instrumento. Entendo. E como é que surgiu seu interesse pela música, assim, não só música indiana, música em geral? Música em geral. Olha, eu, antes de me envolver mais profundamente na música, a gente pode dizer, Uhum. eu gostava de música, mas não era uma coisa que, vamos dizer, não era uma coisa assim que eu era apaixonado. Uhum. Foi só depois de que eu acabei fazendo intercâmbio fora do Brasil, lá na Índia mesmo, que eu tive algumas aulas desse instrumento, e depois disso, uma coisa muito forte me bateu. Não sei, a gente tem nomes na tradição indiana para isso, mas bateu a gente chama de nad, né? E bateu uma forte vontade de estudar e aprender. E virou um objetivo, e virando esse objetivo, foi o que foi necessário para que eu progredisse nesse instrumento. Foi quase uma epifania, então, vou colocar assim. Isso. Sim, faltam palavras, porque às vezes é uma coisa muito particular da pessoa, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, o que eu posso colocar em palavras assim fáceis me apaixonei, realmente. Sabe? Uma paixão se estabeleceu com esse instrumento e até hoje continuo tocando. Show de bola. E, pois é, e como você falou, é o que chama de NAD, né? NAD Yoga. Você tem como explicar melhor o que é isso? Eu vou explicar duas coisas, porque nada, na verdade, é uma coisa geral para os músicos. Ah, tá. E o Nad Yoga é uma prática de yoga com música. Uhum. Tá? Então vamos falar sobre Nad. Tem uma adaptação que eu fiz que chama a palestra Filosofia da Música, para que uma pessoa que não está dentro eu nunca ouviu ou nunca teve alguma experiência com música indiana, ou música clássica indiana, que é o nome correto, que o Nad, aí eu peço para a pessoa lembra aquela vez que você estava ouvindo, não importa que tipo de música, mas e a música te tocou e você disse uau, sabe? Aquela música bateu e você escutou aquele estilo depois. A gente chama isso de Nad. Porém, existem diferentes patamares de Nad. Entendi. Mas ao mesmo tempo você tem esse uso do NAD, não só como a música em si, mas também como uma forma de terapia. O que eu vejo no seu site lá, NAD terapia, que seria uma forma de musicoterapia, vamos colocar assim, Sim. Um pouco diferente da convencional. Quais seriam as diferenças, assim? Bom, a primeira diferença válida é que toda a lógica musical, toda a fórmula de usar música é diferente. Uhum. Porque, primeiramente, dá para se dividir tanto a música ocidental como a música indiana ou oriental em três principais, um esqueleto de três partes, a gente pode dizer. Eu faço isso e tem um porquê.
Porque dividindo em três partes, a gente pode relacionar a música com a pessoa e a pessoa com a música. Então essas três partes são as seguintes. Falando sobre a música é dividida entre ritmo, melodia e a parte cantada, ou o texto, ou as letras, tá? Isso seria a terceira parte. E a pessoa, ela é dividida também nesse contexto, tanto do na yoga, na terapia, é dividida em três também, que é pensamento, mental, depois sentimental, emocional, e depois espiritual. Uhum. Então existe uma correlação em que esses três da pessoa e os três da música estão relacionados entre um com o outro. Entendo. Então sempre segue sempre essa ordem, vamos colocar assim, porque a tábua é mais a questão do ritmo, né? Exatamente. E é uma questão meio hierárquica, vamos colocar assim. Não é hierárquica, é só um esqueleto para a gente conseguir conversar sobre música, explicar ela melhor, entendeu? Entendo. Porém, esse esqueleto ele tem uma certa verdade por trás. Não é que o ritmo é mais importante do que a melodia é mais importante que o ritmo, é que realmente no campo indiano de música, o ritmo é chamado de Taal, T-A-A-L, Uhum. tá? E ele por si só é uma ciência inteira, tá? Então, através do estudar, isso é a palestra Filosofia da Música foi uma coisa que eu criei para explicar minha jornada no sistema musical indiano. E para explicar para o ocidental, porque na Índia se sabe, mas para explicar para o ocidental, ou para as pessoas que querem conhecer esse estilo que às vezes no ocidente não é conhecido, mas que é muito antigo, é o sistema mais antigo de música. Uhum. Então, eu criei essa palestra, Filosofia da Música, para explicar essa forma e para dar um entendimento do que seria a parte prática da música. Então, uma filosofia sobre a música. Entendi. E como é que é essa questão da terapia que você se dedica tanto? Como é que é uma sessão típica, vamos colocar assim? Tem duas formas. Tem a sessão que seria que é a sessão mais completa, que seria você escolher, porque leva bastante tempo para dominar o ritmo, para dominar a melodia, que é rag, e para dominar uma parte vocal. São 3 estágios que cada um demora muito tempo, tá? Não importa se você já é uma pessoa formada em música, talvez 40 anos, o processo é diferente de cada um, mas demora, tá? Entendi, é do zero de novo, né? Mas é no processo que acontece o crescimento da pessoa. E isso é importante lembrar, tá? Então, você me perguntou a respeito do... Você só pode repetir a sua pergunta que eu me perdi? Claro, eu perguntei como é que era a sessão típica de terapia. Sim. Tem uma mais completa, né? Enfim. Sim, então a pessoa pode escolher um dos 3 e aí ela vai fazer aulas no instrumento. Que só fazendo aulas e passando pelo processo do tal, da raga ou do vocal que ela vai receber a terapia. Aí tem o outro, seria um pouco mais simples, que seria uma sessão que ela poderia fazer um pouco do ritmo, e depois que são no ritmo indiano ele é marcado, e pode ser marcado com as mãos. Existe uma série de exercícios com as mãos e também com fala. E isso ajuda bastante em vários aspectos. É difícil realmente colocar vamos dizer assim, uma prescrição de tudo que faz, mas geralmente dá para se resumir que trabalha a atenção mental, a coordenação motora e a memória também, e a parte que estão alguns maiores relacionado à parte mental. Aí na parte de
terapia seria o caso da terapia das 7 notas, que a gente pega o básico da parte melódica e faz em cada uma das notas, a pessoa emite o som, e isso por si só é uma terapia, porque cada uma das notas está denominada em uma região do corpo. Outra parte da parte melódica que é importante é o fato que cada um tem uma prescrição para cada estilo de melodia, que tem uma espécie de denominação e humor. Então existem vários humores a própria parte melódica é uma escola terápica, porque tem temas em cada um de tipos de melodias das ragas. Elas têm temas para felicidade, temas para melancolia. Uhum. Então, se você estudar fortemente essa ciência do raga também, vira uma terapia por si só. Então tem muito conteúdo. E a parte vocal não é muito colocada na parte terápica, é mais para um crescimento pessoal. Por exemplo, a pessoa tem problema de se expressar, é uma pessoa fechada, isso é uma coisa mais, a parte de cantar realmente ajuda nisso, na autoestima, na autoconfiança. Uhum. E daí vai. Interessante. E eu sei que é uma pergunta muito subjetiva essa, mas vamos colocar, por exemplo, esse exemplo da pessoa fechada, que quer se expressar melhor. Quanto tempo leva para fazer uma diferença, para sentir essa diferença da pessoa? Então, cada indivíduo vai ter o seu tempo. Uhum. Agora, é garantido, porque o que acontece? Quando alguém está cantando uma melodia dela, por exemplo, ela está se expressando. Uhum. Quando ela está cantando uma melodia de um outro músico, está expressando a melodia, o que aquele músico estava querendo expressar. Porém, isso é uma das coisas mais importantes no sistema clássico. A gente, como músico, a gente não expressa o nosso emocional, a gente expressa o emocional do senso do raga e dessa fórmula. Então, isso é bom porque quando você vai cantar, mesmo você não tendo confiança, se você estudou, antes você estudou o raga, você vai se basear no raga para te ajudar a cantar. Então, realmente é uma coisa que acolhe e faz com que você consiga crescer como um artista ou crescer como uma pessoa também. Bacana. E isso leva àquela questão que eu ouvi você falando uma vez também, sobre música pessoal e música impessoal, não é isso? Exatamente. Foi bem colocado e, então, eu posso explicar, mas na verdade já foi explicado, mas é bom dar uma explicação, cobrir essa parte. Vale a pena. Então, a música pessoal realmente é uma música que vamos dizer assim, o artista, ele está tocando de acordo com ele, do que ele pensa, de acordo do que ele sente, e não foge muito disso, fica nesse patamar. Aí, muitos dos músicos ocidentais, independente de qual que é mais famoso, independente de qualquer categoria, a maioria deles estão tocando, são músicos pessoais, na música no Ocidente no geral, porque é uma música que o artista fez, é uma música que ele criou, uma música que fala sobre assuntos pessoais, que fala sobre a vida, o amor, a paixão. Então dá para tudo categorizar isso numa música pessoal, porque não foge do pensamento, do sentimento e de qualquer outra coisa da psicologia do ser humano por completo. E aí que vem a forma a próxima categoria ou outro tipo, que é música impessoal. Por que música impessoal? Isso é uma coisa que o ocidental só vai conseguir entender quando ele conseguir, se ele aderir ao estilo que é de música impessoal. Porque música impessoal realmente é isso, é você sair do seu conforto, sair da sua criação e
entrar num patamar musical que vai além de você. Então aí se enquadra a música impessoal, que o sistema clássico indiano é totalmente impessoal. E a gente tem uma frase final que fala assim: a música pessoal é a que a gente toca, tá? É a que a gente toca, é o que a gente expressa. E a música pessoal é a que a gente toca, ela sai de dentro para fora. A música impessoal é a que toca a gente, que vem de fora para dentro, tá? É lógico que quando o músico está tocando música impessoal, ele também tá, é uma coisa engraçada, porque a música impessoal, ela é muito mais voltada a autoconhecimento, enquanto que a música pessoal é só expressando o que aquela pessoa tem de ideais, o que aquela pessoa tem de sentimento, o que ela acha que é viável. E essa categoria, ela não é uma categoria para qualificar nada, é só para mostrar a diferença entre uma e outra. Entendo. E só por aí a gente percebe como a sua abordagem, enfim, o seu trabalho foge do convencional. E você sente uma abertura maior para o que você faz hoje em dia, ou ainda é difícil ter essa compreensão? Não é difícil porque o aliado para o meu trabalho, que é a própria música clássica, ela traz tanto, assim, é muito agradável esse sistema musical. Então, a gente, não é nem questão que a gente está confiando no que a gente está fazendo, a gente confia no sistema musical. Então, a gente não, assim, e a gente tem uma grande aptidão a gente, eu digo, um músico clássico, tá? Eu tô falando. A gente tem confiança no trabalho e a gente tem vontade de passar isso para fazer apresentações, tocar. E o nosso treinamento, que é a prática diária, que a gente chama de Riaz, e esse nome é para todos os músicos de todas as regiões da música clássica, que a gente poderia falar um pouco também dos gêneros. E isso é o que faz da gente um músico melhor, o Riaz. E eu estou falando disso porque quando a gente vai tocar para um público, nossa performance, porque aqui tá, quando é uma música impessoal, depende da gente muito, mas também depende da nossa conexão com o sistema clássico. Então isso a gente tem que fazer num método, numa prática que é diária. Geralmente deve levar, ou é uma prática muito concentrada em pouco tempo, ou deve ser uma prática longa, de 7 a 12 horas. Então, o músico clássico, que está tocando música em pessoal, ele precisa de um estudo especial. Entendo. Você falou agora dos diferentes tipos de música indiana, música clássica indiana, perdão. Como é que é essa diferenciação? Então, por conhecer e eu ter, fato, só simplesmente colocar na palavra conhecer todos os estilos de música, a gente diz clássicos, que utilizam o rag e o tal, o ritmo e a melodia indiana, eu coloquei, dá para categorizar na seguinte forma. Primeiro, tem um estilo que é clássico, que é uma das escolas mais antigas, que tem, e o que a gente precisa entender às vezes é que a história, ela vem em famílias e famílias e famílias de músicos que vão atrás muito tempo. Dá para se dizer, alguns arriscam dizer que vai atrás há 3.000, 4.000 anos. Agora, como essas gerações já, vamos dizer assim, já nasceram várias vezes, foram passando as gerações, vamos dizendo, o que acontece é os músicos que estão presentes nesse momento. Então, eles ficam toda uma história musical muito antiga para trás, mas os estilos, vamos falar dos estilos. Então, dá para dizer que tem 2 estilos principais: o que é clássico, acústico, música clássica indiana, e o sistema clássico
vocal, ou a gente chama geralmente que é devocional porque é cantado. Então, é o clássico acústico, que é só demonstração dos instrumentos. Os músicos Uhum. tocam as ragas e tocam os ritmos, mas eles tocam sem cantar, geralmente. Uhum. E quando o músico vai cantar, que é as escolas devocionais, que são as escolas devocionais, né? Então, existem 5 primárias. A escola Sikh de música, a escola Ghazal de música, a escola Qali, a escola Bhajan e a escola Drupad. Uhum. Tá? Então, e aí nessas escolas, a base é a mesma, são as ragas e os taus, mas os gêneros musicais, umas são mais para espiritualidade, outras são mais agitadas, outras são mais. Então, existem nesses estilos, nesses 5 aí, existem música para qualquer pessoa, qualquer gosto. Entendo. E no seu caso específico, não tem como falar da música sem falar da sua religião, né? Você é um Sikh. Sim, E exatamente. explica um pouquinho pra gente o que é o Sikhismo. Certo. É interessante porque essa religião, o sikhismo, ele nada mais é do que uma fórmula de autoconhecimento e de conhecimento do universo através da música. Então, eu virei um Sikh por causa que antes eu virei um músico. Uhum. Então, eu através do instrumento eu cheguei ao que o sikhismo já me ensinou, o que eu já aprendi sobre o sikhismo e a mensagem do criador, o que fundou o sikhismo, que é Guru Nanak, que ele era um músico também, um poeta e músico. Então, a minha religião está bem ligada com a música. E a música Sikh a gente pode dizer assim, é uma música muito poderosa, e a gente costuma dizer espiritual aqui no Ocidente, né? Mas é uma música que está muito voltada e fala muito sobre a ligação do homem com Deus, ou com o Criador, ou com o universo, né? Mas fala sobre isso. Então os textos são realmente o que diferencia esses 5 estilos devocionais. Como na escola Ghazal ou na escola Pali, aí se fala diferente sobre o mesmo assunto devocional. E na escola Sikh também. Eu digo, fala-se diferente na forma de dialeto, né? Uhum. Um dialeto diferente, mas aí vai do gosto, né? Porque tem uma diferença da conduta musical para cada uma dessas escolas. Entendi. Agora, não quer dizer que se você for estudar ou ouvir essas músicas, você vai se tornar uma pessoa, porque aqui no Ocidente tem uma grande, vamos dizer assim, uma grande vontade de se afastar sobre o que é religioso. E, na verdade, na Índia, muita parte das religiões, elas estão voltadas a música está ligada a elas. Uhum. Então, por você gostar dessas músicas, não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa que precisa seguir um certo doutrina. Não tem isso tem que ficar bem claro, porque como eu estou seguindo o sikhismo porque através da música eu fui entender o que era, tá? Agora, através da música, foi através da música, essa é a parte importante. Então, às vezes a pessoa se inicia numa doutrina através de outras razões, mas quando você é tocado pela música, isso te ensina sobre a vida, porque realmente é isso que é uma coisa mais natural. Então não é que eu falei assim, não, agora você, é que na música eu encontrei outras coisas. E a pessoa pode escutar essas músicas clássicas sem precisar seguir nada. Eu repito porque isso é importante. Uhum. Mas eu garanto que as pessoas ouvindo essas músicas, eles vão ter realizações. E isso é uma coisa que não precisa seguir nenhum caminho. Você vai receber realização porque essas músicas, elas são especiais. Elas são abridoras de conhecimento. Entendo. E como é que você vê a questão da música puramente recreativa, vamos colocar assim? Porque no seu caso, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê.
Mas tem muita música que não é assim, principalmente a música pessoal que a gente estava falando. Como é que você vê então essa questão? Na verdade, na minha opinião, não é o mesmo caso. Só que a diferença é que nas músicas que você conotou como recreativas, você está indo só na esfera do músico. Nas músicas impessoais, você está indo do músico e além. Essa é a diferença. Entendi. E além, eu digo, além na felicidade, além em tudo, na expressão sentimental. Então, é muito mais feliz. É uma coisa, é muito mais, te traz muito mais bem-estar. Entendi. E eu sei porque antes de escutar qualquer coisa aqui de música impessoal, eu escutava músicas ocidentais que talvez são um pouco menos, são mais pessoais. São menos completas, vamos colocar assim. São diferentes, né? Aham, entendo. Agora, um ponto engraçado que geralmente eu chego é que também, quando a pessoa está ouvindo um certo tipo de música, nela, no que tem nela, pediu que ela escutasse aquela música. Então, é difícil a gente colocar. É uma coisa que eu aprendi depois de muita martelada, que é necessário a gente não colocar uma coisa assim, esse gênero está um pouco melhor para você. É que o que a pessoa precisa na hora é o que ela está escutando. Entendeu? Entendi. Bacana. E a gente está chegando ao fim da entrevista, mas tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, que é a seguinte: como é que você traz um senso de espiritualidade para o seu dia a dia? Quais são as suas práticas, suas rotinas, enfim? É muito fácil responder e também é prático. Uhum. Tudo que para mim é uma prática que, como você conotou, está voltado com escutar a música. É a música no meu dia a dia, quando eu estou precisando relaxar, quando eu estou precisando focar em alguma outra coisa. Na verdade, quanto mais você se envolve, quanto mais você abre a sua mente e também o seu coração, lembrando que a gente tem essas duas partes nesse estudo, mais você anda e mais você progride. Então, mais você recebe. Então, tá muito no meu dia a dia, a música é muito como eu costumo dizer, a gente tem fome para aquilo. Uhum. Então, quando eu tô em qualquer lugar e aí eu geralmente, porque eu tenho um repertório, eu tenho uma minha playlist, né, vamos dizer, e ela é muito grande, eu conheço ela muito bem porque eu já vim escutando ela há muito tempo. Uma hora eu tô, vamos dizer, no carro, tô num trânsito, alguma coisa, aí vem um pensamento, uma coisa e falo assim: coloca essa música agora, é uma música apropriada. E aí eu coloco ela e começo a ouvir e me sinto bem. Realmente dá para de tudo que a gente conversou hoje, todas as partes são importantes, mas é bem-estar. Música é bem-estar. E por que não usar o que tem de melhor na música no planeta? Show de bola. Cara, a gente tá, como eu falei, terminando a entrevista, mas tem tempo ainda para você fazer alguma consideração final, falar sobre os seus projetos, enfim. Perfeito. Contigo. Perfeito. Fico feliz. Primeiramente, eu tenho um site que foi criado justamente para explicar sobre esses pontos, tanto da música clássica quanto da música no geral, explicar o que é NAD, explicar o que é o NAD Yoga, a NAD Terapia, todas essas formas de trabalho estão nesse site, que é o tablanad.com. Eu posso soletrar, T de tatu, A de avião, B de bola, L de limão, A de avião, N de navio, A de avião, D de dado.com. Eu também tenho vídeos no YouTube porque eu também sou músico. Além de todo esse trabalho, nada mais grato do que eu poder também tocar essas músicas. Então,
Eu tenho vídeos no YouTube, vocês me encontram com o meu nome, Bhai Ajit Singh Raghunath. Lá tem as minhas apresentações e também algumas outras conversas que eu tive em outros meios. E também tem um vídeo sobre a filosofia da música. A gente também tem uma banda, um projeto que vai acontecer provavelmente no fim desse ano, do meio para o fim desse ano. Uhum. É uma banda, o nome da nossa banda é Banda Raga Tal Oeste. Uhum. Raga se escreve R-A-G-A, Uhum. espaço T-A-A-L, Uhum. depois Oeste. Uhum. A gente tem sobre a informação sobre essa banda no Facebook, nós vamos ter um site e temos já vídeos. Então, qualquer pessoa que quiser ter uma apresentação, e geralmente as nossas apresentações, elas acontecem com uma palestra, que geralmente é a palestra Filosofia da Música. E é uma palestra interativa, que a gente conversa um pouco mais aprofundado sobre uma conversa que as pessoas todas sabem, mas pouco conversam, que é se conversar sobre música. Então, além do show, das performances, a gente toca nos 5 estilos musicais que a gente conversou, que é o estilo Sikh, o Ghazal, o Qawwali, o Bhajan e o Drupad. A gente toca em todos esses estilos. Então, tem música para qualquer tipo de ouvido e a gente está a dispor. Nós trabalhamos com vontade de tocar, então a gente não cobra um preço enorme, mas a qualidade musical é 100%. Show de bola, cara. Então, novamente, muito obrigado. Ainda mais por estar falando nesse horário aqui, né? Sexta-noite, eu sei que não é o mais propício. Então, muito obrigado. E, cara, eu só tenho a agradecer realmente, esclareceu muito. E tenho certeza que quem ouvir isso aqui vai com certeza poder aproveitar muita coisa boa. Sim, e podem me mandar e-mails, qualquer dúvida que tiver, eu tô nada mais do que grato de ajudar. Bacana. Então, cara, um abração. Um grande abraço, Henrique. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade. Valeu, cara. Até mais, a próxima. Tchau, tchau.